Muito bem, quinta-feira, 5 de agosto, celebra hoje na liturgia, se você foi à missa, a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. A Basílica de Santa Maria Maior, consagrada em honra de Nossa Senhora, proclama a maternidade de Maria. É a primeira igreja do Ocidente dedicada a Maria. Olha que beleza! Isso se realizou em meados do século IV pelo Papa Libério. Olha aí que beleza! É uma basílica belíssima, lá em Roma, Santa Maria Maggiore. Então o evangelho de hoje é Mateus 16, 13 a 23. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: dizem que é João Batista, outro que é Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus então pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, do sumo sacerdote e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Olha só, esse evangelho de onde Jesus confia o ministério a Pedro, já ouvimos no dia do Papa, não vamos aqui refletir sobre isso mais, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei minha igreja, e os poderes do inferno nunca poderá vencê-la. Isso aí já discutimos, já sabemos. Mas esse evangelho continua. Pedro acerta no primeiro momento, e num segundo momento, como eu disse há esses dias, essa semana ainda, Pedro é impulsivo. Ele não pensa na ação a ser executada e às vezes ele, não sendo reflexivo, se dá mal, né? Então Pedro aqui responde bem, Jesus elogia, Jesus confia a ele o ministério de pastorear o rebanho, pastorear as ovelhas, confia a ele as chaves e etc, etc. Mas lá na frente, Pedro não gosta do que Jesus fala, que vai sofrer, que vai padecer, que vai, ser crucificado. Aí Pedro disse, chama Jesus à parte e disse, não permita que isso aconteça. Ou seja, Pedro não entendeu nada de qual era a missão de Jesus, Ele estava confundindo ali, realmente a função e a missão de Jesus. Jesus, ele veio nos apresentar o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de exigência, de radicalidade, que vai contra as injustiças. Então, Pedro não aceita a realidade da cruz. E ele chama Jesus e disse, olha, Senhor, que isto não te aconteça. Jesus, porém, volta para Pedro e diz, vai para longe de mim, Satanás. Vade retro satanis, Vai para longe de mim, Satanás. Olha que coisa forte, Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. A gente vive hoje uma realidade onde muitos grupos religiosos escondem a cruz. Só apresenta as benesses, da fé. O milagre, a cura, a prosperidade, Você vem à igreja, se você dar, você vai receber muito mais, o carro é a casa, não. Seguir Jesus não é isso, Jesus apresenta a cruz, Se você quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então Jesus repreende Pedro, mas ele não desiste de Pedro, ele diz, vai para longe de mim, Satanás. O meu professor de evangelhos sinóticos, quando ele deu esse evangelho para nós, lecionou na faculdade, ele dizia que quer dizer o seguinte, vai para longe de mim, Satanás. Jesus disse para Pedro, volta lá para o início, volta para o fim da fila e recomece de novo. Quando você chegar aqui,
você vai ter compreendido realmente em que consiste o anúncio do Evangelho e as consequências. E é verdade. Tanto é que Pedro entendeu perfeitamente depois que ele termina a sua vida sendo martirizado, crucificado de cabeça para baixo. Então, às vezes, na comunidade, quando a gente é chamado a atenção, na correção fraterna pelo padre, pelo coordenador de pastoral, movimento, a gente tem que ser humilde. Se a gente realmente errou, vacilou, não acertou, a gente tem que ser humilde e acolher aquela correção. E, às vezes, a gente é colocado no banco para repensar um pouco nossas atitudes e voltamos até melhores do que estávamos, o que éramos, né? Essa deve ser a atitude, né? Dar uma oportunidade para a pessoa sem desistir dela. Jesus não desiste de Pedro. Ele pede a Pedro para ir repensar a sua maneira de pensar. Então fica aqui essa reflexão humilde. Compartilhe se você achar interessante. Deus abençoe. Minha bênção para você, graça e paz.